Boa noite. Quantos estão animados? Amém. Quantos curtiram o louvor, a presença de Deus? Quantos reconhecem nessa noite que foi a melhor escolha que você fez? Foi sair do sofá, dobrar o cobertor e vir para a casa de Deus. Amém? Amém. Queridos, eu tenho uma novidade para contar para vocês e eu queria que você anotasse aí na sua agenda. No dia 9/8, nós vamos inaugurar o campus Campina Grande do Sul. Pessoal aqui, acho que o Fafá e a Pri fez alguma coisa aqui, porque o pessoal da noite está mais animado. E nós, como igreja, né, se você fala, puxa, eu sou do campus Linha Verde, eu sou do campus Boqueirão, eu sou do campus Vila Isabel, eu também gostaria de participar. Nós vamos ter uma pré-inauguração que acontece um dia antes, às 19h30, no dia 8, onde você pode participar, tá bom? E aí a inauguração vai ser no domingo, às 10 horas da manhã. E para deixar você com um gostinho daquilo que está acontecendo e vai acontecer lá, eu queria chamar um vídeo. Esse não é apenas o início de um novo campus, é o cumprimento de uma palavra liberada por Deus. É a continuidade de um chamado que nasceu no coração do Pai e está encontrando seu tempo de manifestação. Estamos preparando uma igreja mais forte para a próxima geração. Fomos chamados a cultivar uma cultura de discipulado e de oração. Fomos chamados a participar da obra da redenção que Deus realiza por meio de seu Filho Jesus. Estamos preparando o lugar para a presença de Deus. Queremos que essa cidade se torne um lugar onde a sua presença habite e sua glória seja revelada. Temos um Pai, temos uma casa, temos uma herança. Profetizamos que este lugar será conhecido como uma casa de oração para todos os povos, lugar de cura, restauração e salvação. O Senhor levantará o abatido e colocará o solitário em família, e despertará uma geração apaixonada por Cristo. Orem para as nações e contemplem, fiquem atônitos e pasmem, pois realizarei em seus dias uma obra que vocês não acreditariam se lhes fosse contada. Nós cremos nessa palavra, cremos que Deus está fazendo algo novo em Campina Grande do Sul. No dia 9 de agosto, às 10 horas, abriremos as portas do campus Campina Grande do Sul. Mais do que inaugurar um espaço, estaremos abrindo um tempo de avivamento, um tempo de colheita, um tempo que viveremos a fidelidade do Senhor diante dos nossos olhos. Venha fazer parte da história que Deus já começou a escrever. É isso aí. Isso aí, a gente pode aplaudir a obra que o Senhor está fazendo no nosso meio, na nossa igreja. Nós estamos muito felizes com isso. Amém? Queridos, eu quero, antes de começar a palavra, eu queria orar. Queria que você abrisse sua mão no seu lugar como um sinal do coração aberto para Deus. Fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça como um sinal de reverência. Deus, nessa noite nós queremos curvar, Deus, a nossa cabeça, abrir a nossa mão, Deus, nós queremos reverenciar a sua presença aqui nesse lugar, Deus, e nós queremos pedir, Deus, que a sua palavra, Deus, possa produzir fruto na nossa vida. Abrimos nosso coração para receber, Deus, tudo aquilo que pode atrapalhar, Deus, aquilo que o Senhor quer fazer, Deus, na nossa vida. Deus, lutamos contra na autoridade do nome de Jesus, Deus, e dizemos sim para o seu Espírito Santo e para a obra do seu Espírito Santo na nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não costumo muito pregar aqui, às vezes eu prego num campus ou outro, eu obedeço o pastor Josué. Quando ele me coloca na escala, eu vou lá e prego. E quando eu vi meu nome na escala do dia 12, eu comecei a orar e pensar, Deus, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer ministrar para a igreja? Não tem um tema, que tema é esse? E eu comecei a lembrar que um tempo atrás, não sei quantos conheceram o pastor Skip e a pastora Deb. A pastora Deb, filha do pastor Tomás. O pastor Skip, ele foi o professor da salinha dos adolescentes, na época que a gente tinha. Agora os nomes são mais chiques, mas era a sala dos adolescentes.
O Skip e a Debbie ainda não eram pastores, e o Skip era o melhor professor que tinha, ele dava as melhores aulas, ele era um cara super engraçado, ele era uma pessoa muito questionadora, e nós ali tivemos o privilégio, eu, o Weber, a Cláudia, alguns outros adolescentes da igreja, a pastora Mari, nós tivemos o privilégio de ser ministrados por ele, e tem histórias muito engraçadas, mas eu não posso contar aqui, senão vocês vão ficar rindo a noite toda e eu vou perder aqui os pontos da minha palavra. Mas ele esteve aqui um tempo atrás e ele, junto com a Debbie, eles foram participar de um discipulado que o pastor Luiz tem com um grupo de pastores. E o pastor Luiz pediu então para o pastor Skip dividir algumas coisas e ele falou, eu gostaria de falar 10 coisas que eu aprendi ao longo do meu ministério. E ele, daquele jeito muito à vontade, ele começou a falar, ele falava um pouco, a Debbie falava um pouco, às vezes a Debbie traduzia ele para a gente entender um pouco. E aí foi indo, e ele falou uma seguinte frase, e essa frase, ele falou assim, quando a sua liderança toma uma decisão e isso te impacta, pode ter algo mais profundo. E eu estava anotando todos os pontos, e eu anotei esse ponto, e aí eu já me perdi, porque eu comecei a pensar nisso, e aí eu lembro que eu anotei no bloco de notas ali do celular, e depois eu coloquei isso em negrito, e por muitas vezes, queridos, ali no meu tempo com Deus, de manhã, que eu sento ali na cadeira, tomo um café, leio a Bíblia, oro, fico ali gastando esse tempo, de manhã enquanto eu acordo, também eu demoro para acordar. Quantos demoram para acordar? Dizem amém. Eu sou essa pessoa. Meus filhos falam que eu acordo cedo para atrasar com calma. Então eu demoro ali para ir pegando no tranco e constantemente eu olho ali as anotações, aquilo que Deus falou comigo, coisas que eu estou lendo na Bíblia, e constantemente, 1 ou 2 ou 3 vezes, eu voltei nessas 10 coisas que o Skip tinha falado, e essa frase começou a mexer no meu coração. E por diversos motivos, eu comecei a orar sobre isso, comecei a sondar o meu coração, e uma palavra que vinha sempre era unidade, que nós precisamos, como igreja, de unidade. E eu comecei então a estudar a palavra de Deus sobre unidade, pesquisar sobre isso. Eu gosto de estudar. Quantos gostam de estudar a palavra de Deus? Eu gosto de estudar, eu gosto de pegar um comentário bíblico, eu gosto de pegar e ficar lendo o mesmo texto várias vezes, ali escrevendo, pensando, e até comprei um livro de Efésios. Ele é do John Stott, e ele tem essa série de livros. Eu não estou fazendo propaganda da livraria, porque não tem para vender. Eu estou fazendo uma propaganda para você, tá bom? E esse livro é a Mensagem de Efésios, a Nova Sociedade de Deus, do John Stott, e é de uma série que diz A Bíblia Fala Hoje. Então, se você gosta de estudar a Bíblia, se você gosta de se aprofundar na palavra, compre esse livro, ou compre livros que explicam os livros da Bíblia para que você tenha mais e mais entendimento. Eu creio que vai ser bênção para a sua vida. E aí, eu comecei então a estudar o capítulo 4 de Efésios, de 1 a 16. E no domingo passado, eu acordei, estou lá no meu tempo, peguei, já tinha lido esse livro, já tinha separado aquilo que eu ia montar o meu esboço, e aí eu escrevi ali 4 pontos que eu queria dividir, coisas que Deus estava falando comigo, e meio que estruturei como seria a palavra, porque eu ia viajar essa semana, então eu teria tempo de terminar ela com calma. E eu cheguei aqui de manhã no domingo passado. Quantos vieram no domingo passado, em um dos cultos que a gente teve de manhã? O pastor Luiz falou, então hoje nós vamos falar sobre Efésios 4, de 1 a 16. Falei, tô ralado, vou ter que mudar a minha palavra. E aí depois, no intervalo do culto, até procurei o pastor Luiz, falei, olha aqui meu esboço, é o mesmo texto, E agora, o que eu vou fazer? Ele falou, não, Alisson, prega aí, porque você deve ter uma coisa diferente. E de fato, eu creio que Deus tem uma mensagem para a sua vida nessa manhã. Amém? Quantos creem que Deus tem algo para fazer na sua vida
nessa noite. Eu falei manhã? Estamos à noite. Para quem não sabe, estamos no domingo à noite. Amém? Amém. Queridos, antes de entrar no texto de Efésios 4, eu quero falar um pouco do livro de Efésios, do contexto, para que a gente chegue então no texto e a gente esteja muito claro aquilo que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Então vamos percorrer a Bíblia, é o jeito que eu gosto de fazer. Tenha paciência comigo, digam amém. Tenham paciência comigo que nós vamos chegar lá, amém? Quantos creem? Quantos são homens e mulheres de fé? Então estenda a sua mão, ora pelo pastor, estou brincando. Vamos lá, queridos, a gente pode, e o autor aqui desse livro e outros teólogos conseguem dividir e dividem o livro de Efésios em dois grandes blocos. Um bloco do capítulo 1 ao capítulo 3, onde o apóstolo Paulo ressalta a obra que Deus fez, aquilo que Deus fez, e depois, nos capítulos de 4 a 6, ele então muda a marcha, a gente vai falar sobre isso, e começa a falar então como nós devemos proceder, como nós devemos viver. E Paulo apresenta o plano eterno de Deus. Lá no capítulo 1, queridos, Paulo mostra que Deus está reunindo todas as coisas debaixo do senhorio de Cristo. Ele mostra que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que Ele nos adotou como filho, que Ele nos redimiu pelo sangue de Cristo, que Ele nos selou com o Espírito Santo, e o seu propósito final é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Um dos últimos versículos ali, o 22 e o 23, Paulo diz que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus e estabeleceu Jesus como cabeça da igreja. No capítulo 2, queridos, Paulo começa então a mostrar que Deus está formando um novo povo. Ele mostra que pela graça mortos receberam vida, pecadores foram reconciliados com Deus, povos que não se falavam, que eram inimigos, judeus e gentios, agora são postos na mesma família, fazem parte da mesma família. Uma parede, um muro que dividia eles, agora foi derrubado. E agora, queridos, nós somos todos uma família, um edifício, um templo, uma habitação de Deus pelo Espírito. Então Paulo entra no capítulo 3 falando que essa nova sociedade, ou essa nova humanidade, a igreja, queridos, ela tem uma missão. E ele diz que a igreja manifesta a multiforme sabedoria de Deus ao mundo, até as potestades celestiais. Então, nós precisamos crer que a igreja não é um acidente da história. Amém? A igreja, queridos, é parte central do plano de Deus. E aí a gente chega no capítulo 4. E no capítulo 4, a gente tem essa mudança de marcha, como eu disse para você. E Paulo começa a apresentar então essa nova sociedade, esse novo povo. Como que ele deve proceder, como que ele deve viver. Se Deus criou algo novo, se Deus criou uma nova sociedade, como essa sociedade deve andar? E ele muda então o tom da carta. Então ele passa do que Deus fez, que é algo indicativo, ou a doutrina do livro, e ele passa a falar, vocês vivam. Ele começa então a dizer no imperativo qual é o dever desse novo povo, como esse novo povo deve se comportar. Estão aqui comigo? E o autor disse, a nova sociedade de Deus possui uma nova vida, novos relacionamentos, novos padrões, novos valores e um novo propósito. E o primeiro grande desafio dessa nova sociedade, queridos, é o tema que nós vamos falar aqui nessa noite, que é a unidade. Se você quiser anotar, eu tentei fazer slides e não consegui. Mas se você quiser anotar, você anota o tema da mensagem, é unidade, uma marca ou a marca da Igreja de Cristo. E nós vamos ler o texto aqui de Efésios 4, de 1 a 16, e eu vou ler na Almeida do século 21. Todos prontos? Quantos estão com a sua Bíblia aí?
Abre sua Bíblia, abre seu celular. Cuidado que o inimigo ronda a porta. Não abra o WhatsApp. É só a Bíblia. Vamos ler então Efésios 4, de 1 a 16, fala: Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Amém? Decorar no texto? Vamos repetir juntos? Estou brincando. Queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, eu queria chamar a atenção aqui, é no início do verso 1, Paulo começa com uma palavra que é portanto. Portanto, a palavra aqui liga tudo que Paulo, como a gente disse, acabou de ensinar nos capítulos 1 a 3 do livro de Efésios, e ele então passa a falar tudo o que ele vai pedir. Portanto, então, é uma palavra que liga uma coisa na outra. Então, Paulo está falando, porque Deus criou um novo povo, porque Cristo reconciliou esse povo, porque o Espírito agora habita neste povo. Portanto, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Estão comigo aqui? O primeiro ponto, queridos, que eu quero falar sobre a unidade, e nós precisamos entender, é que a unidade é preservada pelo nosso caráter. Efésios 4, 2, 3, Paulo fala: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade no vínculo da paz. Queridos, nós precisamos entender que essa unidade, ela não pode ser gerada, mas ela pode ser preservada. Diga amém, mesmo sem entender ainda. Ela pode ser preservada, e nós vamos falar quem gera a unidade na igreja. Mas nós, como igreja, nós temos a responsabilidade, como o apóstolo Paulo fala, de manter cuidadosamente a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa vida digna que o apóstolo Paulo fala, queridos, ela é resultado dessas qualidades, de 5 qualidades que ele fala aqui. Humildade. A palavra humildade aqui é humildade de mente, reconhecer a dignidade e o valor de outras pessoas. Mansidão, qualidade de uma pessoa que, mesmo sendo forte, é senhora de si, mas serva de outras. E humildade, queridos, e mansidão, elas formam um par perfeito. Não sei se você lembra,
Jesus, quando estava ensinando, determinada vez ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês terão descanso para suas almas. Humildade e mansidão é uma característica de Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E agora você pode começar a falar como eu estava falando esses dias atrás: ai de mim. Como que eu vou viver essa vida digna? Quantos já perceberam que para ser parte da igreja, nós vamos precisar de humildade? Nós vamos precisar de mansidão. Sim ou não? É só no grupo de pastores que a gente precisa. Mas o texto continua dizendo paciência. Quantos gostam de ter paciência? Quantos coléricos gostam de ter paciência? Eu até brinquei hoje de manhã que na minha casa tem pessoas que não têm nem pá, muito menos o resto da palavra. Vamos. Mas nós precisamos, para manter a nossa unidade, para zelar cuidadosamente pela nossa unidade, nós precisamos de paciência. Nós precisamos suportar uns aos outros, nós precisamos dessa tolerância mútua. E nós precisamos, queridos, do amor. Colossenses 3 fala de várias virtudes que nós cristãos devemos cultivar. E no versículo 14 fala: acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Só está ficando difícil. Esse é o primeiro ponto. A unidade, queridos, ela não pode ser gerada, mas ela pode ser preservada. E ela será preservada pelo nosso caráter. Amém? Mas o texto continua, Efésios 3, 4, de 3 a 6, fala: há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Paulo fala aqui 7 vezes a palavra um. E 3 vezes a palavra um, ele se refere sobre a Trindade. E aqui, queridos, é algo lindo que Deus nos mostra, que nós temos aqui o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo construindo conjuntamente a unidade na igreja. Esse é o segundo ponto. A unidade, queridos, nasce do próprio Deus. Aquilo que eu disse, primeiramente, a gente precisa entender: nós não podemos gerar a unidade, nós podemos preservar a unidade, porque quem gera a unidade na igreja é o próprio Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. As outras 4 palavras, falam a respeito da nossa experiência em relação às 3 pessoas da Trindade. Somos um só corpo, uma só esperança, uma só fé. Temos uma só fé, uma só esperança, um só batismo. Queridos, nós precisamos entender que existe apenas um corpo, que é a igreja. Porque é somente um Espírito. Amém? Há somente uma esperança, uma só fé, um só batismo, porque há somente um Senhor, Jesus Cristo. Amém? Há somente uma família, queridos, uma família cristã, que abrange todos nós, porque é apenas um só Deus e um só Pai. Amém? Queridos, a unidade, como eu disse, não nasce na igreja, ela nasce em Deus, mas nós, a igreja, nós somos convidados a refletir essa unidade como existe na Trindade. Amém? João 17, Jesus está orando, e a gente conhece bem esse texto, e uma das partes da oração ele fala para que eles, Jesus orando sobre nós, sobre os seus discípulos, para que eles sejam um, assim como nós, Pai, somos um.
O texto continua, queridos, no versículo 7, e eu vou ler até o 12. E esse é o terceiro ponto, fala assim: mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Parênteses. Quantos lembram que o pastor Luiz explicou muito bem isso que o apóstolo Paulo está querendo falar, que na verdade ele resgata um salmo e ele começa a explicar que Jesus sim desceu para a terra, encarnou, foi homem, suportou a morte de cruz e por isso Deus elevou ele à mais alta posição e ele tem toda a autoridade e com toda a autoridade dele ele distribui então dons aos homens. Estão comigo aqui? Se você não assistiu o culto de domingo passado, você vai lá no YouTube e assiste. Mas eu quero dar uma outra ênfase. O texto continua falando: ele designou alguns como apóstolos, outros como os profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. E aqui também eu quero chamar a atenção, queridos, de um contraste que Paulo coloca aqui. Ele termina o versículo 6 falando: temos um Pai e Deus de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. E lá no versículo 7 ele começa: mas a graça foi concedida a cada um de nós. Ele parte então de todos nós para cada um de nós. Entenderam? Então repete comigo: cada um de nós. Agora olha para a pessoa do seu lado para ela não dormir e fala: cada um de nós. É isso aí, cada um de nós. Paulo muda o tom onde ele está falando da unidade e ele começa a falar então da diversidade. E queridos, mais uma vez, se a gente ampliar isso, nós vamos ver a obra da Trindade distribuindo dons aos homens, dons à igreja. Quantos lembram do texto lá de 1 Coríntios 12? Nós vamos ler aqui 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Fala assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Então, aqui no texto de Efésios 4:11, Paulo fala sobre os dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Dons, homens como dons, ou dons aos homens, para que possa cuidar do amadurecimento da igreja. Mas Paulo também fala em 1 Coríntios sobre os dons espirituais. Dons espirituais, e ele fala: o Espírito é o mesmo. E depois ele fala: diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus. Isso está lá em Romanos 12, de 4 a 8. E nós precisamos entender aqui, queridos, que o texto não fala sobre alguns de nós. Não fala que os dons são para um grupo seleto, para um grupo ultra espiritual, para um grupo de pessoas que se destacam, um grupo de pessoas que são diferentes. Ele fala para todos, para cada um de nós, para todos nós. Quantos já perceberam que nós não vamos nos mover e nós não nos movemos nos mesmos dons? É ou não é verdade? Graças a Deus. Mas nós precisamos crer, e eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Amém, mezanino? Existem dons para todos nós, para cada um de nós. Talvez você fale: pastor, eu não sei ensinar. Pastor, eu não sei pregar. Eu não sei nem falar direito. Pastor, eu acho que eu nunca vou ser um líder de célula.
Mas, queridos, se a gente pegar a lista dos dons espirituais, dos dons ministeriais e das formas diferentes de realização, nós temos pelo menos 20 dons aqui listados que servem para edificar a igreja. Talvez você nunca vai ensinar, talvez você nunca vai pregar, talvez você nunca vá liderar uma célula, mas você pode acolher alguém. Você pode discipular uma pessoa. Quantos aqui já discipularam uma pessoa? Quantos aqui estão... Estou brincando. Quantos discipularam uma pessoa, levanta sua mão de novo, com aquele livrinho que a gente tem das 10 lições? Quantos perceberam que aquele livrinho é só um pretexto? E a gente começa na lição e quando viu, certo? E quantos saem daquela lição e falam, na verdade, quem foi abençoado fui eu mesmo. Acontece com você? Então, se você nunca discipulou ninguém, querido, se lance nesse desafio, amém? Você pode discipular então uma pessoa, você pode visitar um enfermo. Você sabe que a igreja tem um grupo, um ministério de capelania? Você sabia disso? Você pode entrar nesse grupo e você pode visitar pessoas no hospital e orar pelas pessoas. Você pode exercer misericórdia, você pode servir nos bastidores. Para esse culto aqui acontecer, queridos, tem gente trabalhando que você não está vendo ela trabalhando. Você pode servir nos bastidores. A maioria das coisas, inclusive, que eu faço na igreja, são coisas que não são visíveis. Isso é muito bom, eu gosto muito. Me sinto melhor do que ficar aqui falando com vocês. Fico menos nervoso. Mas você pode abrir a sua casa, você pode encorajar alguém, você pode organizar alguma coisa, você pode contribuir generosamente, você pode sair do seu sofá domingo, final de tarde, com muita fé e vir no seu carro orando, falando, Deus, dá para mim uma palavra de conhecimento, dá para mim uma palavra de sabedoria, dá para mim fé para eu orar pelos enfermos nessa noite. E você chega na igreja com algo a dar para alguém. Amém? Vocês estão comigo? Queridos, unidade não é todos nós fazermos a mesma coisa, mas todos nós fazermos coisas diferentes com o mesmo propósito. Isso é unidade. Para que servem os dons? Vamos ver se vocês estão acordados. Para a edificação do corpo. Queridos, todos os dons estão disponíveis. Inclusive, quando Paulo fala dos dons espirituais, em 1 Coríntios 12, ele fala, buscai com zelo os melhores dons. Todos os dons estão disponíveis, mas todos os dons servem para o serviço. Amém? Amém. 1 Pedro, se você está anotando, 1 Pedro 4,10 fala assim, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. De novo, cada um recebeu. Como bons administradores da multiforme graça de Deus. E esse, queridos, é o terceiro ponto. A unidade é enriquecida pela diversidade dos nossos dons. Mas o texto continua lá a partir do versículo 13 e vai até o 16, e Paulo continua falando assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia da invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele todo o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte,
efetua seu crescimento para a edificação de si mesmo, no amor. Amém? O quarto ponto, querido, o alvo da unidade é a maturidade. O alvo de ter uma igreja unida é que essa igreja seja madura. Então eu faço aqui uma pergunta, podemos fazer a pergunta para o texto, podemos fazer a pergunta aqui, nós uns para os outros, até quando nós devemos servir a igreja com os nossos dons? O texto diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quando termina o nosso serviço na igreja? Quando termina? Até que todos nós tenhamos maturidade. Até que todos nós sejamos como Jesus. Quantos perceberam que nós temos muito trabalho? Amém? O pessoal está com fé, né? Amém! Nós temos muito trabalho. Olha para o seu irmão e fala, você tem muito trabalho. Nós temos muito trabalho, queridos. Nós temos trabalho até o final da nossa vida. Não vai terminar. Então, se você pensa em se aposentar como crente, você não vai se aposentar. Amém? Queridos, eu sei que tudo isso que eu estou falando não é nada novo para você. É ou não é verdade? Eu nem perguntei, quantos aqui estão visitando a gente pela primeira vez nessa noite? Quantos aqui são visitantes? Você não é dessa igreja e você está aqui nos visitando. Olha aqui, quem mais? Lá em cima, alguém? Talvez para essas pessoas que estão visitando, isso pode ser algo novo. Mas para a maioria de nós, queridos, aquilo que eu estou falando não é nada novo. É ou não é verdade? Nós sabemos ou não sabemos isso? Nós sabemos. Mas, queridos, eu creio que nós precisamos nessa noite responder pelo menos duas perguntas. A primeira é, o que eu estou fazendo com os dons que Deus me deu? Não precisa responder. Precisa pensar e responder para você. Se Deus, Espírito Santo, Jesus, tem uma diversidade de dons para cada um de nós, e esses dons estão disponíveis para que a gente possa usar para edificar a igreja, para que a igreja chegue à maturidade. A pergunta é, o que eu estou fazendo com os dons que Deus deu para mim? Lembra, queridos, que eu tô falando aqui para você, mas quando eu prego para você, eu estou pregando para mim. Eu fui para esse texto e comecei a estudar esse texto porque, de fato, Deus começou a mexer comigo. Aquela simples frase, quando essas coisas ou quando uma decisão tem um impacto na minha vida, isso causa um impacto em mim, pode ter algo mais profundo. E, na verdade, eu comecei a lidar com limitações minhas. Então, eu não estou aqui falando para você. Eu estou falando para você e para mim. Amém? A segunda pergunta, queridos, é: os meus dons, o meu serviço está ajudando alguém a parecer mais com Cristo? Aquilo que Deus deu para mim, que eu desempenho na casa de Deus, está fazendo alguém se parecer mais com Cristo? Eu creio que nós precisamos responder isso para nós mesmos. E este é o alvo, queridos. O alvo é ter uma igreja madura. O alvo da unidade é ter uma igreja madura. Amém? E o que é uma igreja madura? O texto diz, uma igreja madura não é levada por modismo. Uma igreja madura não é levada por falsas doutrinas.
Uma igreja madura fala a verdade em amor. E aqui eu quero brincar com essas duas palavras. É muito fácil falar a verdade, é ou não é? E é muito fácil falar em amor, para alguns. Mas falar a verdade em amor é mais complicado. Já pensou nisso? Mas uma igreja madura, queridos, fala a verdade, mas fala a verdade em amor. Fala aquilo que precisa ser dito, mas fala da maneira correta. Amém? A igreja madura, então, fala a verdade em amor. A igreja madura cresce, a igreja madura serve, edifica. E o texto diz que cada parte coopera para o todo. Amém? Amém. Então, é isso que Paulo está nos ensinando aqui, queridos, em Efésios 4, de 1 a 16. A unidade é uma marca da igreja de Cristo. E ela é preservada pelo nosso caráter. Ela nasce do próprio Deus. Ela é enriquecida pela diversidade dos nossos dons. E ela tem como alvo a maturidade. Tá, pastor, mas por que você está dizendo tudo isso? Porque de fato, queridos, quando eu comecei a estudar tudo isso e eu estava em luta, de fato, na minha alma, com algumas coisas, com algumas decisões, com coisas que acontecem no dia a dia da igreja. Quantos sabem que a igreja é uma família? Aonde tem mais treta? Na família. É ou não é? Nós somos família. E eu creio, queridos, que Deus, mais do que fazer a gente relembrar essas coisas, porque todo mundo aqui relembrou aquilo que já sabia, aqui que a gente viu em Efésios 4. Mas Deus quer fazer algo em nós. Eu, queridos, comecei a lidar com as minhas limitações. E à medida que eu estudava sobre isso, à medida que eu lia sobre isso, à medida que eu lia um comentário sobre isso, à medida que eu folhava esse livro, à medida que eu escrevia essas coisas que Deus está falando comigo, perguntas começaram a vir ao meu coração. Como que eu vou conseguir me manter humilde? Como que eu vou conseguir me manter paciente? Como que eu vou conseguir preservar, cuidar de uma maneira zelosa pela unidade da igreja? Essa pergunta que eu fiz para mim, eu faço para você. Como que nós, queridos, vamos conseguir nos mantermos humildes, nos mantermos mansos, nos mantermos pacientes? Como que nós conseguiremos andar do modo digno para qual chamado que recebemos? Como que nós conseguiremos preservar a unidade dessa forma? Se uma reunião, se uma decisão, se uma conversa gera tantas lutas no meu interior, como que eu vou conseguir preservar a unidade da igreja? Outra pergunta que eu me fiz é como que eu vou conseguir servir sem desanimar? Como que eu vou conseguir servir até a igreja ser madura? Às vezes eu olho no espelho e falo, meu Deus, eu não tenho paciência com você, Alisson. Quem tem esse diálogo com o espelho? Existem pessoas sinceras. Mas essa é uma pergunta que eu me faço. E eu me fiz muitas vezes nesse tempo pela manhã. Como, queridos? E eu pergunto para você, como que nós iremos servir até sermos uma igreja madura? Como dia após dia nós vamos nos apresentar, ou nós vamos apresentar os nossos dons diante de Deus para servir a igreja?
é um outro dia, é uma outra célula, é um outro discipulado, é uma outra reunião, é um outro culto. E dia após dia, como que eu vou manter os meus dons trabalhando para o benefício da igreja? Essa é a minha luta. Era isso que Deus estava falando comigo. E essa pergunta que eu deixo com a igreja. E querido, sabe o que eu creio? Eu creio que a resposta para isso vem um pouquinho antes de Paulo falar a palavra portanto. Efésios 3 diz que Paulo, antes de dizer então como esse novo povo, como essa nova sociedade, como essa igreja deveria proceder, ele diz que ele, de joelhos, faz uma oração. E eu quero ler essa oração com vocês. Efésios 3, de 14 a 21, fala: por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Amém? Queridos, essa igreja de Efésios 4, ela nasce no joelho dobrado da oração de Paulo de Efésios 3. Queridos, nós precisamos, eu preciso, e eu estou pregando isso para mim já tem algumas semanas, e eu quero falar para você, para criar essa consciência. Eu creio que Deus está falando com você, amém? Nós precisamos, queridos, reconhecer que a igreja que nós queremos ser, a igreja que nós queremos construir, ela só pode existir se Deus primeiro fizer a obra em nossa vida, no nosso homem interior. Amém? E é isso que eu, então, entendi e eu comecei a orar sobre isso. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria que você não saísse do seu lugar, mas que você pudesse se conectar naquilo que Deus está falando com você. De fato, queridos, eu estou aqui abrindo a minha vida. E à medida que eu lia essa frase e eu fazia essas perguntas para mim, eu ficava me indagando, até quando? Eu já estava pensando em me aposentar. Falei, Deus, quanto tempo eu ainda preciso? De repente, você está pensando, você está aqui e está pensando, ainda bem que minha célula entrou de férias, eu não vou voltar nunca mais. Tem gente que está dando risada de nervoso. Talvez você está aqui e está falando, eu estou quase desistindo da igreja. Eu estou quase desistindo dessa pessoa. Eu estou quase desistindo de mim. Como que eu vou preservar essa unidade? Como que eu vou zelar cuidadosamente? Como eu vou andar de uma maneira digna da minha vocação? Como eu vou servir sem desanimar? Como dia após dia, culto após culto, célula após célula, reunião após reunião, eu vou apresentar os meus dons diante de Deus e vou trabalhar para a igreja até que ela seja madura. Só existe esse caminho, queridos. Nós precisamos ser fortalecidos com poder no nosso homem interior. Quantos creem nisso?
Nós precisamos conhecer o amor de Deus, queridos. Nós precisamos conhecer o amor de Deus em toda a sua plenitude. Altura, largura, comprimento, profundidade, do amor de Cristo. O mais curioso no texto, Paulo fala que nós precisamos conhecer essas dimensões, essa plenitude do amor de Cristo. Depois ele fala do amor de Cristo que excede todo entendimento. Como que nós vamos conhecer algo em profundidade se ele excede aquilo que nós podemos pensar? Nós precisamos experimentar esse amor. Quantos creem que Deus precisa fazer algo na sua vida nessa noite? Amém? Nós precisamos, queridos, conhecer mais do amor de Cristo. A largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor. Nós precisamos estar arraigados, alicerçados nesse amor. Amém? Arraigados como uma planta que tem raízes profundas, alicerçados como um prédio que tem uma fundação profunda. Nós precisamos ter profundidade no nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Cristo é a plenitude de Deus. Nós precisamos ser cheios de Jesus. Nós precisamos ser cheios de Cristo. Amém? Eu quero... Você pode ficar no seu lugar. Eu quero que todos fechem... Vamos todos fechar os nossos olhos. E eu queria que, se você reconhece que nessa noite você precisa de um toque de Cristo, um toque de Deus no seu homem interior. Você, como eu, olha para você e fala: Deus, eu não vou conseguir manter a unidade da igreja, eu não vou conseguir continuar servindo pela minha força, pelo meu braço, eu preciso de um toque do Senhor. Quantos reconhecem isso nessa noite? Levanta a sua mão no seu lugar. Podem ficar todos de olhos fechados.